Todos acharam? Amém. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por instante e logo desaparece. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós que jactais das vossas arrogantes pretensões, pois toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Amém? Feche seus olhos agora, abaixa sua cabeça. Vamos uma vez mais falar com o Senhor nesta noite. Nosso Deus, nosso amado e eterno e bendito Pai, nós queremos render graças ao Senhor por mais um dia que nos deste. Queremos render graças ao Senhor, porque se estamos aqui, é prova de que o Senhor tem cuidado das nossas vidas. E por causa disso nós lhe damos toda adoração e exaltação nesta noite, Senhor. Os louvores foram entoados, os cânticos, os hinos. Nós cremos sim que Tu estás aqui, Senhor. A Tua presença reina neste ambiente, ó Pai. Agora a Tua palavra, ela será ministrada, compartilhada ao coração de cada vida aqui nesta noite. Portanto, pedimos a graça do Senhor reinando neste ambiente, que a nossa mente seja tomada pela presença do Espírito Santo na exposição desta palavra, e que o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado através dessa palavra, através da minha vida, Senhor. É que nós oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Digam amém. Diga graças a Deus. Isso. O objetivo, irmãos e irmãs, deste texto escrito por Tiago, que é considerado como um dos irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo, o objetivo é simplesmente nos levar a compreender que o dia do amanhã não pertencem a nós. É de nos levar a compreender que o dia do amanhã pertencem exclusivamente a Deus. O objetivo também é de nos levar a crer que tudo depende da vontade absoluta de Deus. É de nos levar também a compreender que sem Deus nada, meus irmãos e irmãs, podemos fazer. Com Deus nós podemos dizer como Davi: com meu Deus eu salto muralha, com meu Deus eu desbarato um exército. Com Deus nós podemos também dizer como o apóstolo Paulo, que ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas é de entendimento nosso que sem Cristo nada poderemos fazer. Chegaremos a lugar nenhum nesta vida sem a pessoa, a presença de Jesus Cristo na nossa vida. Foi Ele quem disse que sem mim nada podereis fazer. E esta é uma verdade que nós precisamos viver diariamente. Se há uma das coisas que a palavra de Deus condena, é a autossuficiência. O que é a autossuficiência? É a capacidade do ser humano governar a si próprio, sem ajuda de Deus ou sem ajuda de outras pessoas.
E a verdade é, irmãos, que nós em tudo dependemos de Deus na nossa vida. E não somente dependemos de Deus, como também dependemos das pessoas que nos cercam. Deus não te criou para você viver isolado. Deus nos criou para viver em comunidade, meus irmãos e irmãs. E tolo é o homem, a mulher, o jovem, que vive nesses dias planejando o dia do amanhã, sem contar com a participação de Deus na sua vida. Veja o que a palavra de Deus nos diz em Provérbios capítulo 16, no versículo 1. O sábio Salomão vai dizer que o coração do homem pode fazer planos. Alguém disse que o coração do homem é uma fábrica de tecer planos, planejamentos. Constantemente nos pegamos, irmãos, planejando algo, arquitetando algo, pensando em algo. Mas veja que Salomão ele vai dizer que é do coração que o homem pode fazer plano, mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor Deus. Provérbios capítulo 19, versículo 21, o mesmo Salomão vai dizer que muitos são os planos do coração do homem, mas o que vai prevalecer é o propósito de Deus, meu irmão. Por isso que é falho nós planejarmos sem a presença ou o consentimento de Deus nas nossas vidas. Salomão também no Provérbios capítulo 27, versículo 1, ele vai te dizer: não te glories do dia do amanhã. Por quê, Salomão? Porque não sabes o que produzirá ou o que vai ocorrer no dia de amanhã. Nós não sabemos, irmãos. Deus nos fez assim, de certa forma, limitados. Mas você já reparou que como que as pessoas têm aspirações, desejo para conhecer o dia de amanhã, o que será do dia de amanhã? É por conta disso que as pessoas buscam, irmãos, revelações, procuram, irmãos, pesquisas ou saber do que será o dia do amanhã. Mas Salomão está dizendo o seguinte: não te glories do dia do amanhã, porque você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Interessante notar, irmãos, que mesmo sabendo dessas verdades, nós vivemos tomando decisões na nossa vida sem consultar a Deus. Mesmo sabendo que a última palavra não é nossa, que a última palavra é de Deus, que nós podemos planejar, mas quem vai definir o dia de amanhã não seremos nós, será o Senhor. Mesmo sabendo dessas verdades, irmãos, nós vivemos planejando sem consentimento de Deus. Nós vivemos, de certa forma, arquitetando o futuro, comprando, negociando, sem contar com a participação da vontade soberana de Deus nas nossas vidas. E o resultado é que às vezes nós vivemos frustrações, porque muitas das vezes nós tomamos decisões sem consultar primeiramente a Deus na nossa vida. E Tiago ele nos fala acerca dessa impetuosidade do espírito humano em tomar decisões sem consultar a vontade de Deus. Agora, para quem que Tiago está direcionando essas palavras que nós vemos aqui nesta noite? Tiago primeiramente está direcionando estas palavras a um grupo de cristãos que estão obcecados, irmãos e irmãs, com as coisas desta vida.
Ele direciona esta palavra a um grupo de crentes que estão obcecados com as coisas deste mundo. Veja como ele começa, dizendo no versículo 3, dizendo: atentai para isso. Agora, pois, vós dizeis: hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá, olha irmãos, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. Veja que aqui, irmãos, há um planejar, mas sem consultar a vontade soberana de Deus. São pessoas, irmãos, que simplesmente agem pelo ímpeto. São pessoas que não param para analisar ou para consultar qual é o desígnio ou a vontade de Deus em determinada área. Ele está dizendo acerca deste grupo, irmãos, que está obcecado com o lucro, com obter vantagem. E eles estão dizendo: hoje, amanhã iremos para tal cidade. Eles estão planejando. E diz assim, que passaremos um ano e chegará, nós negociaremos e teremos renda, teremos lucro. Nós sabemos que não há nada errado em você planejar, meus irmãos e irmãs. O que é errado é nós planejarmos sem o consentimento ou sem que Deus esteja presente neste planejamento. Não é errado você sonhar, deslumbrar com um futuro abençoado, um casamento, uma casa, um emprego dos sonhos. Nada é errado, Tiago não está contra isso. O que Tiago está se opondo aqui, irmãos, é a pessoa planejar sem a presença de Deus. E isso, irmãos, é algo que ele diz aqui que é maligno. É algo que de certa forma não satisfaz o plano ou os desígnios ou o coração de Deus. Me faz lembrar acerca daquela parábola do Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 16 até o versículo 21, em que Jesus ele nos narra essa parábola acerca do homem rico, insensato, que Jesus ele narra dizendo que o campo deste homem produziu em abundância, em fartura. Imagina você aí que tem um negócio, e esse negócio simplesmente prosperar 100 vezes além daquilo que você tinha pensado. Qual seria ou será a sua reação numa situação dessa? Em que as coisas começam a fluir na sua vida, o dinheiro começa a cair, as coisas começam a cooperar de acordo com aquilo que você sempre almejava na sua vida. Diz que o campo deste homem vai produzir, irmãos, vai arrebentar, vai produzir em abundância. Interessante notar aqui que ele não vai consultar outras pessoas, mas ele aqui está centrado em si. Ele está voltado para o seu ego, o antropocentrismo enraizado na alma deste homem insensato. Por que insensato? Insensato simplesmente que perdeu o senso, perdeu o juízo. E ele agora, diz o texto, que ele se assenta aqui parafraseando, e ele diz: o que farei? Que farei? Pois agora o meu campo produziu em abundância, olha que prosperidade. E eu vejo que os celeiros que estão aí não são suficientes para acolher todas as novidades do meu campo. Farei o seguinte: destruirei os celeiros atuais e construirei celeiros maiores. E aí sim direi à minha alma: ó minha alma, come, bebe, regala-te, folga-te. De repente ouve-se a voz de Deus dizendo: louco, nesta noite te pedirá sua alma: para quem tens
tens reservado a sua alma, para quem será? E Jesus encerra essa parábola dizendo: assim também é todo aquele que entesoura para si nesta vida. Veja que aquele homem, ele está centrado em si, meus irmãos. Não há que pensamento de estender as mãos, de ajudar o próximo. Ele está dizendo eu. Ele está dizendo meu celeiro. Ele está dizendo os meus frutos, os meus bens, a minha casa, a minha posse, o meu esposo, os meus filhos, o meu carro. O ego, irmãos, está elevado. Precisamos tomar muito cuidado, igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque vivemos, irmãos, numa geração em que o antropocentrismo, irmãos, tem chegado ao ápice na nossa sociedade. Já repararam que todas as coisas culminam para o ego humano, para a satisfação do eu? O mundo, irmãos, a televisão, a mídia, as redes sociais, tudo tem um fator determinante, culminante: o eu, o ego. É necessário que o nosso ego seja satisfeito, o nosso eu, de certa forma, seja alimentado, irmãos. Talvez, vivendo os dias proféticos pela qual profetizou o apóstolo Paulo a um jovem pastor chamado Timóteo, dizendo que os últimos dias seriam tempos trabalhosos. E ele descreve, irmã Janilda, dizendo que os últimos dias seriam tempos difíceis. E ele aqui, irmãos, caracteriza a vida desses homens dos últimos dias, dizendo: pois os homens dos últimos dias serão egoístas, o ego elevado. Tudo tem que se culminar para o eu. Pior, irmãos, e que me dói o meu coração, é que parte da igreja do Senhor, talvez por falta de ensino preciso nas escrituras sagradas, tem se voltado para este evangelho antropocêntrico, isso é, o homem no centro de tudo. Os louvores, de certa forma, têm que colocar o homem na centralidade do culto. Os louvores que antigamente eram louvores verticais, voltados exclusivamente para Deus, hoje os louvores se tornaram louvores horizontais. Tem sido louvores, irmãos, que têm gerado, de certa forma, esse massagear no ego das pessoas. E as pessoas vêm para o culto para tomar posse daquilo que o pregador, que o cantor tem a oferecer. E a mensagem, de certa forma, tem que culminar para o estado atual da pessoa, sem que traga, de certa forma, um desconforto ou um confronto diretamente pelo evangelho. Vivemos em tempos de cristianismo em que tem se descartado a cruz de Cristo, a renúncia do eu, mas as mensagens, de certa forma, são enlatadas. Você é a preciosidade de Jesus, tudo vai cooperar para que tudo dê certo na sua vida. Não haverá dor, não haverá doença, não haverá enfermidade. E as pessoas vêm, se compactuam com este evangelho, irmãos, não sabem elas acerca da realidade da outra parte do evangelho de Cristo. Há uma cruz ainda a ser carregada por nós, meus irmãos e irmãs. Paulo vai nos dizer que serão dias trabalhosos, em que os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Olha o retrato da nossa sociedade nesses dias. Olha os bons valores como tem sido atingido de cheio, irmãos e irmãs. A honestidade tem sido colocada numa lata de lixo, a lealdade, os bons princípios, os valores que primam pela palavra de Deus, de certa forma tem sido algo descartável por essa sociedade. Blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes,
desafeiçoados, irmãos, isso é sem afeição alguma, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, irmãos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E diz que essas coisas vêm transvestidas de piedade, camuflada de piedade, tendo forma de piedade, portanto negando a eficácia. E Paulo nos aconselha, meus irmãos, fugir dessas ações, dessas atitudes, ou de pessoas que de certa forma têm praticado este mal nessa sociedade atual. Precisamos, irmãos, reaver a nossa vida. E Tiago, ele aponta essas palavras direcionadas a este grupo de pessoas. Mas Tiago também nos traz uma outra verdade. Uma outra verdade é ensinada neste texto. E que verdade é essa? É de nos levar a compreender acerca da brevidade da vida. Meus irmãos, nós temos uma vida perene, nós temos uma vida breve, nós temos uma vida passageira. Por mais que você venha viver aqui nesta terra, a sua vida ela é passageira. Louco, insensato é o homem em plena juventude pensar, irmãos, que ele viverá por longos anos nesta terra. Não viverá. E Tiago aponta para essa realidade: vocês são loucos, porque vocês estão planejando, mas vocês não sabem o que acontecerá no dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não sabemos da realidade do futuro. E eu vejo que desde os primórdios da humanidade, o ser humano, ele prima o saber o que será do dia do amanhã. Alguns até tentam marcar a data da volta de Jesus, e são falhos, porque ninguém sabe, igreja. Deus nos fez assim um pouco como que limitado. Não sabemos, irmãos, o que vai acontecer no dia de amanhã. Eu fiz questão de colocar essa imagem, porque essa semana mexeu muito o meu espírito, e eu creio que mexeu no espírito de muitas pessoas nesses dias, este acontecimento que aconteceu com 5 tripulantes em um submarino chamado Titã, homens de certa forma que tinham posses, diz que pagaram por volta de 250 mil dólares, que dá uma soma aí de R$1 milhão, para se aventurar, irmãos, lá na profundeza do oceano, a fim de averiguar os destroços do Titanic. E há quem diz que um dos tripulantes já havia feito essa viagem durante 35 vezes. Veja o que desperta a curiosidade do homem. E aquele passeio que era para durar por volta de 8 ou 10 horas, simplesmente tiveram um fim trágico. É sabido que aconteceu uma implosão, que é diferente de explosão, onde se voa destroços para todo lado. Mas estudiosos dizem que talvez devido à pressão do mar, a pressão da água, aquele submarino, irmãos, ficou como se achatado. É como você pega uma latinha de refrigerante e com toda a sua força você vem, esmaga, meu irmão, e fica como se fosse uma folha. Dentre esses 5 homens tinha um jovem que praticamente tiveram as suas vidas ceifadas. E pasmem, irmãos, aqueles tripulantes estavam cientes do perigo que poderia acontecer com eles, de tal forma que eles assinaram um termo de compromisso que de fato poderia acontecer. Essa tragédia que aconteceu nessa segunda-feira. E eu quero levar você a pensar nessa noite, irmãos, o quanto a nossa vida ela é passageira.
o quanto a nossa vida é breve, meu irmão. Não pense em você, que viverá aqui por longos anos, então não vale a pena, meus irmãos, se apegar por pequenas coisas. Não vale a pena, irmãos, depositar a nossa confiança nas coisas passageiras deste mundo. Guardar mágoas, ressentimento, ódio, distrações, invejas, emulações, porfias. Não, irmãos, nós não podemos nutrir o nosso coração com essas coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Então essa palavra precisa também mexer conosco nessa noite. Talvez a sua finalidade, o seu objetivo não é, como este grupo de cristãos aqui, arquitetando, planejando lucro, ou apego às coisas sórdidas deste mundo, mas quem sabe você tem deixado Deus em segundo plano na sua vida. Não sabe que temos uma vida passageira, meu irmão. O que é a vida? O que é a nossa vida? O que é a sua vida, meu irmão? O que é a sua vida? Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões, pois toda jactância semelhante a essa é maligna. Interessante que quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, o Senhor Deus compara a nossa vida com coisas pequenas, com coisas passageiras. Jó capítulo 14, versículo 1, diz: o homem nascido de mulher vive breve tempo e cheio de inquietações. Como é que está seu coração nesses últimos dias? Como é que está sua alma nesses dias? Como é que está seu espírito? Inquieto, agitado com tantas coisas, meus irmãos. Preocupação excessiva com tantas coisas. Davi no Salmo 39, versículo 6, vai dizer que com efeito passa o homem como uma sombra. Ele vai dizer que em vão se aquieta, em vão amontoa tesouro, e ele vai dizer, e não sabe quem os levará. Amontoa tesouros e não sabe quem o levará. Eu vi uma frase hoje, que diz que no cortejo fúnebre, nunca se vê um carro de mudança, carregando as coisas desses que partiu. Não levaremos nada, meus irmãos, desta vida. Deixaremos aqui, nem saberemos para quem ficará. Salmo 78, versículo 39, diz: lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Assim é a nossa vida, é um vento que passa, já não volta. Aqui vivemos, planejamos, crescemos, casamos, constituímos família, edificações, quem sabe, de repente morremos, fica tudo aí. O que é a vossa vida? É essa sombra que passa, é este vento que já não volta mais. Os Salmos 89, 47, há uma oração do salmista que diz assim: lembra-te de como é breve a minha existência. Na oração de Moisés, irmãos, ele diz: pois todos os nossos dias se passam na sua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70, ou havendo vigor 80 anos. Neste caso, o melhor deles é canseira, enfado, porque tudo passa rapidamente. Ele vai dizer, e nós voamos. Davi, no Salmo 144, versículo 4, ele vai dizer que o homem é como um sopro, e os seus dias como uma sombra que se passa rapidamente. Tiago, o autor dessa carta,
ele vai questionar o que é a vossa vida, pois a vossa vida é como uma neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Estamos vivendo esses dias. Acorde pela manhã, tente olhar para os morros de Teoflotone, ou se você mora num local mais isolado, experimente olhar para os matos. De repente você vê aquela neblina tomando conta do lugar que você mora por ali, mas de repente, por alguns minutos, o sol aparece e essa neblina dissipa, meu irmão. O salmista compara a nossa vida como uma flor. Pedro vai comparar a nossa vida como se fosse uma folha seca. Louco e insensato é você saber que você é tão prepotente, tão capacitado, tão poderoso, tão esbelto, e que na verdade nós não somos além de pó, meus irmãos. Que essa palavra nessa noite venha mexer a fim de que você passe a amar mais as pessoas, valorizar não somente quem convive ao seu lado, mas as pessoas de uma forma geral, porque você um dia vai passar, meu irmão. E no versículo 15, Tiago então nos traz um ensinamento de como que nós então nos devemos nos portar no presente século, no presente momento. Ele vai dizer, em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser. Vamos repetir isso? Se o Senhor quiser. O que Tiago está querendo dizer com isso, irmãos? Tiago está querendo que Deus, ele tem que passar a fazer parte do nosso plano. Tiago está nos ensinando que Deus tem que fazer parte da nossa vida, das nossas decisões. Que a partir de hoje, irmãos, nós precisamos incluir no nosso vocabulário, se Deus quiser. Se o Senhor Deus permitir, irei. Se o Senhor quiser, farei. Se o Senhor quiser, negociarei. Se o Senhor quiser, casarei. Se o Senhor quiser, cantarei. Se o Senhor quiser, pregarei. Se o Senhor quiser, trabalharei. Meu irmão, isto é incluir Deus na sua vida. Não é você usar isso como um bordão ou como um jargão, se Deus quiser, se Deus não é isso. Mas o que Tiago está dizendo agora, passe a incluir Deus nos seus planos, na sua vida cotidiana, na sua vida diária, meu irmão. Não queira viver nessa autossuficiência de querer governar a sua vida, não chegará a lugar algum. Tiago diz, em vez de dizer isso, a partir de agora dizer, se, o Senhor se é condicional. Fazendo isso, você está reconhecendo que Ele é soberano, meu irmão, minha irmã. Que de fato sem Ele você não chegará a lugar algum na sua vida. Se o Senhor quiser, faremos, compraremos. E aí ele também diz, e se vivermos, se o Senhor quiser, e se vivermos. Isso lembra o fato da imprevisibilidade da nossa existência. Como eu disse, não sabemos o que vai acontecer amanhã, nem daqui meia hora, nem daqui um minuto. Nem ao sair por essas portas, é a imprevisibilidade da nossa existência. E Tiago está dizendo, se vivermos, meu irmão, passe a incluir Deus na sua vida a partir de hoje. Passe a incluir Deus nas suas decisões a partir de hoje, a partir de agora. Passe a viver essa vida de dependência de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã. E como a nossa vida é imprevisível. Não sabemos nada acerca do futuro. Nós temos uma certeza nessa vida que é a morte. Essa é uma certeza que ninguém tirará de você. Você sabe que você vai morrer.
Mas quando? Não sabemos. E eu encerro essa palavra com alguns conselhos práticos, porque a aplicação tem que ter explicação do texto e também a aplicação do texto. Quais os conselhos que nós podemos tirar para a nossa vida aqui nesta noite? Primeiro, busque a Deus e seu reino em primeiro lugar, meu irmão. Busque a Deus em primazia na sua vida. Não é dito e ensinado por Jesus: buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Você possa a partir de hoje começar a priorizar o reino de Deus na sua vida. Priorizar Deus na sua vida. Segundo conselho prático: entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Se você ainda não fez essa decisão, eis o momento oportuno, entregue-se ao Senhor agora. Terceiro conselho: procure edificar a sua vida sobre a rocha. Por que sobre a rocha? Porque virão dias difíceis, dias trabalhosos, e nós como crentes, nós não estamos sujeitos ou livres de passar por intempéries na nossa vida. Mas se você tiver com seus dois pés firmados na rocha que é Cristo, venha o que vier, meu irmão, passe a luta, a dor, o vale que vier na sua vida, mas você vai permanecer firme. Por outro lado, se você não tem a preocupação de edificar sobre a rocha, o que te sobra é edificar sobre a areia, aí qualquer vento de tribulação vai te jogar no chão. Quarto, submeta a sua vontade à vontade de Deus. Você tem coragem de fazer isso nesta noite? Se os nossos dias são limitados, o mais sensato é, irmãos, é dizer: faça-se a tua vontade. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então é de sensatez a partir de hoje você dizer: eu submeto a minha vontade à sua vontade, Senhor, que seja feita não a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Quinto conselho para você que é ansiosa: não tente tomar o amanhã das mãos de Deus. Não tente tomar o amanhã das mãos de Deus. Jesus disse: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado na sua existência ou na sua vida? Então, às vezes nós vivemos assim, tentando tomar o amanhã da mão de Deus. O amanhã pertence a Deus. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, o amanhã pertence a Deus. Não viva tentando tomar o amanhã de Deus. Deixa que Deus cuida. Deixa que Deus, Ele é soberano, meu irmão, minha irmã. Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma nesta vida. A ansiedade te levará, irmãos, a querer tomar aquilo que é de propriedade exclusiva de Deus. O amanhã não pertence a mim nem a você, é de Deus. Não andeis ansiosos. Sexto conselho: Deus tem um propósito para a sua vida. Agora, submeta a este propósito de Deus, meu irmão. Não queira viver o seu propósito, mas queira viver o propósito que Deus tem para ti, para a sua vida. Procure saber, meu Deus, qual é o propósito da minha vida nesta terra. Por que ainda estou aqui nesta terra, neste tabernáculo terreno? Por quê, Senhor? Pode ter certeza que Ele vai te revelar. Procure viver este propósito, meu irmão. E por último, quer comais, quer bebais,
quer façais qualquer outras coisas, façais tudo para a glória de Deus. Em outras palavras, viva para a glória de Deus. Para a glória de Deus, meu irmão. E aí Tiago encerra dizendo: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu quero convidar você a se colocar de pé agora. Quero convidar o meu amigo irmão Rogério. Ele estará ministrando uma canção. E logo após, você que ouviu esta palavra e refletiu naquilo que Deus tem ao seu coração, eu quero convidar você a se entregar, a se render ao Senhor nesta noite. Aquele, pois, que sabe fazer o bem, você que é sabedor de todas essas coisas agora, e se não as pratica, pecado está aí, meu irmão. Dê prioridade a Deus na sua vida. Os jovens que aqui se encontram, os adolescentes, comece a priorizar Deus na sua vida. Se renda ao Senhor, se entregue a Ele. Paulo diz: quer vivamos, quer morramos, somos o Senhor. Fecha seus olhos agora, abaixa a sua cabeça. Se o Senhor quiser. Aleluia. Os homens dizem